E agora a gente volta a falar sobre o estado de saúde do presidente Bolsonaro. Ele segue internado num hospital particular de São Paulo, tratando uma obstrução intestinal. Então, para a gente tirar as dúvidas, vamos conversar agora ao vivo com o doutor Eduardo Greco. Ele é gastrocirurgião, endoscopista e professor da Faculdade de Medicina. Doutor, seja muito bem-vindo. É um prazer falar com o senhor ao vivo aqui no Novo Dia. Gostaria que o senhor nos explicasse primeiro como que funciona ali o nosso intestino, como que ele fica aqui dentro da nossa barriga e quando há uma obstrução, qual é o problema? A exemplo do que está acontecendo com o presidente Bolsonaro. Bom dia a todos, bom dia Evandro, muito obrigado aí pela oportunidade. Então é exatamente isso, né? Nós temos aqui na região abdominal todos os nossos órgãos, né? Então os órgãos eles ficam aqui acoplados dentro da, vamos dizer, se for uma bexiga, né? A gente chama de peritônio, existe uma capa protetora para esses órgãos e por determinadas situações, né? Então existem situações, por exemplo, de um câncer, de uma doença inflamatória intestinal e no caso do presidente, assim como de outros pacientes que foram submetidos a algum tipo de cirurgia abdominal prévia e no caso dele foi em virtude daquele trauma, né? Por uma facada, ele tem cirurgias no abdômen. Então, essas cirurgias podem levar ao que a gente fala de algumas angulações no intestino. O intestino é como se fosse uma mangueira longa, uma mangueira de 3 metros, e pode, por algum motivo dessas cirurgias prévias, anteriores, formar angulações, formar algum tipo de torção, formar uma aderência ou brida naquela região onde o presidente foi até colocado uma tela, né? E pôde ter agora recuperado ali aquela questão do seu abdômen. Então, por esse motivo, pode levar esse quadro de uma suboclusão intestinal, né? Não está totalmente obstruído, ele está subocluído, no sentido de que está tendo dificuldade da passagem da alimentação e das secreções, e por isso foi necessária a sua internação e o seu tratamento. Doutor, e quando a gente fala dos sintomas, os soluços, por exemplo, porque o presidente via sentindo soluços aí há alguns dias, eles são um dos sintomas, além das dores abdominais? Exatamente, né? Então, veja, o soluço seria um sintoma atípico, né? Normalmente o paciente ele tem dor abdominal, ele tem um quadro de vômitos, ele tem um desconforto porque existe uma distensão. O abdômen cresce, né? Então aumenta o volume do abdômen porque como o trânsito está subocluído, né? O líquido não está passando, as secreções estão com dificuldade da eliminação pelo estômago e pelo intestino, começa a ter uma distensão. A gente, para passar facilmente para as pessoas entenderem, é como se houvesse uma gravidez ali no paciente, né? O abdômen extremamente distendido. E por essa distensão, pelo abdômen grande, edemaciado, inchado, levou provavelmente ao presidente um quadro de irritação do diafragma. O diafragma é um músculo que divide o nosso abdômen, a barriga do tórax. Existe uma inervação, que é o nervo frênico, que vem do nervo vago, e aí, por alguma situação, essa distensão irritou o músculo, que começou a levar ao quadro de soluços do presidente, um sintoma atípico, porém pertinente em relação ao caso. Doutor, a equipe médica também lançou uma nota que gerou muita curiosidade. Chamou de tratamento conservador. Vamos adotar um tratamento conservador. Na linguagem médica, o que isso significa? Perfeito, Evandro. Quando nós falamos tratamento conservador, quer dizer que nós vamos instituir um tratamento clínico, um tratamento menos invasivo do ponto de vista de ser um tratamento não cirúrgico. Porque nessas condições, você inicialmente trata o paciente clinicamente, de uma forma conservadora, ou seja, deixamos o presidente, né, o paciente, qualquer um deles que seja, né, claro, em jejum, ele para de se alimentar, são 3 medidas importantes. O primeiro é o jejum, diminui a alimentação. Na sequência, o presidente estava com uma sonda nasogástrica. Essa sonda serve para esvaziar o estômago, tirar esse conteúdo que estava ali paralisado e ajudar a tirar a pressão do sistema digestivo para que ele melhore. E também são instituídas medicações que vão ajudar no esvaziamento do intestino, medicações para diminuir o edema dessa alça intestinal que está obstruída. Então, nesse primeiro momento, foi instituído o tratamento conservador, que é o não cirúrgico. E se observa uma evolução, né, de 24, 48 horas, e a gente está vendo uma evolução favorável nesse sentido, até porque uma dessas 3 medidas principais, né, a sonda nasogástrica, por exemplo, foi retirada agora pela manhã, e deve-se iniciar a alimentação do presidente, mostrando que o paciente está com uma boa evolução do quadro.
Quando fala alimentação líquida, né, eu gostaria que o senhor nos explicasse isso e também, a partir daí, os médicos conseguem avaliar se ele continua evoluindo ou se vai ser necessária algum outro tipo de atuação ali no paciente. O que essa alimentação ela indica a partir de agora, que foi inclusive o último boletim divulgado pela equipe médica do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro? Perfeitamente, Evandro. Então, o tratamento conservador está surtindo um efeito favorável, foi retirada a sonda nasogástrica, se mantém as medicações e, a partir de agora, reintrodução de dieta. Você não dá uma dieta normal imediatamente para o paciente. O primeiro passo é uma dieta líquida, onde o paciente vai conseguir, né, aceitar de uma forma melhor. Então, ele vai receber uma dieta líquida e se observa. Se a dieta ficar bem, ele não tiver vômitos, o intestino voltar a funcionar, isso vão ser medidas importantes, né? A barriga não ficar distendida de novo, isso significa que essa suboclusão, onde dobrou, onde ovulou, se soltou espontaneamente e o paciente vai poder então evoluir. Da dieta líquida, ele vai partir para uma dieta cremosa, que são cremes, depois para uma dieta com uma consistência um pouco maior, tipo purês, vem carne moída, que a gente chama de dieta pastosa, até poder novamente receber dieta geral. Isso vai se evoluindo, né, a cada dia, então deve ter aí uma internação ainda de mais uns 3 a 5 dias. E claro, se ao receber a dieta líquida, o paciente volta a ter vômitos, volta a ter desconforto, volta a ficar com a barriga distendida, aí o médico suspende essa dieta, volta para o jejum e volta a reobservar e ver se há uma necessidade de uma nova intervenção ou partir para um tratamento cirúrgico, que seria para desobstruir, para mudar essa angulação, ver o que está acontecendo. Doutor, agora há pouco a nossa analista de política lá em Brasília disse que um dos compromissos do presidente, que seria uma motociata, né, que demanda muito movimento, seria cancelada por causa da internação dele. O presidente ainda vai demorar um pouco para retomar rotinas, por exemplo, viagens, movimentações ou passeios de moto, enfim. Até coisas simples do gabinete precisam ser vistas com mais cuidado agora. Qual que é o tempo de recuperação? Exatamente. Veja, né, que no próprio boletim não existe uma previsão de alta, porque a previsão, se tudo evoluir bem, acredita-se que geralmente em 3 a 5 dias o presidente, esse paciente, né, poderá estar em casa novamente. Porém, depende de como ele vai, né, aceitar a dieta e se não vai ser necessário, às vezes, dar um passo para trás, esperar mais alguns dias. Ele aceitando bem essa dieta e evoluindo bem e podendo ir para casa depois de 5 dias, é claro que ele vai ter uma recuperação, né? Nesse período, ficou sem alimentação adequada, perdeu peso, a equipe médica vai orientar um certo repouso, então a agenda dele vai ter que ser modificada com certeza, porque também existe uma questão de que ele vai ter a necessidade de uma alimentação mais regrada, de cuidar bem da sua saúde alimentar como qualquer outro paciente, porque senão esse quadro pode voltar e ter, né, um segundo momento, seria uma complicação maior ainda. Doutor, só para finalizar, nós mostramos que desde que Bolsonaro tomou a facada quando era candidato ainda lá em 2018, ele já passou por 4 procedimentos cirúrgicos. Quanto mais cirurgias são feitas, mais arriscada se torna, ou mais arriscado se torna a saúde do presidente Bolsonaro, ou os médicos de fato tentam evitar uma quantidade muito grande de incisões, né, algo tão invasivo quanto uma cirurgia? Exatamente, isso é muito importante, né? E o pessoal questiona, né? Por que já não foi diretamente para uma cirurgia e se consertou ali o que está dobrado? É por conta disso. Ele já teve uma cirurgia de emergência, né? Depois fez a reconstrução do trânsito, depois houve hérnias e foi, né, necessário até colocar uma tela ali para juntar os músculos novamente. Então, esse primeiro momento, se existe alternativa de um tratamento conservador, e como ele estava subocluído, não era uma obstrução total, se pôde pensar no tratamento conservador e nós estamos vendo uma resposta favorável. Em algumas situações é uma emergência, você tem que partir para uma cirurgia, mas se você parte para uma cirurgia, você novamente, né, manipular a cavidade abdominal, você abre, né, o abdômen de novo, você separa os músculos, você mexe com os órgãos novamente, às vezes a própria manipulação pode levar a alguns outros tipos de complicações no intestino. E o intestino é um órgão extremamente sensível, né? E que qualquer movimentação, depois a recuperação é muito mais lenta e lá para frente pode ter outras situações como essa. Então se evita ao máximo, claro, e se algum momento mostra que a evolução não é favorável, se parte para o tratamento cirúrgico, que é para o bem do paciente, com certeza.
Doutor Eduardo Greco, que é gastrocirurgião, endoscopista, professor da Faculdade de Medicina do ABC e da Universidade de São Caetano do Sul, muito obrigado por nos ajudar a esclarecer a situação de saúde do presidente Bolsonaro, que segue internado aqui no Hospital de São Paulo. Um ótimo dia para o senhor, bom fim de semana. Eu que agradeço, Evandro, parabéns aí pelo trabalho. Estou às ordens. Obrigado.